Aleluias. Eu quero trazer uma reflexão para os nossos corações. Convido vocês a abrir a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 em diante. Aleluias. Fico feliz de ver a irmã Ana aqui. Nosso irmão Angel pedindo oração por ela. Fico feliz de ver... Ou foi impressão? Ah, não, está ali. A irmã Ana também. Tem passado uns dias difíceis aí de dores, de enfermidade. Mas cada um de vocês, irmãos, é um vencedor, amém? Aleluias. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 5, que diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava, olha essas características de quem foi atrás de Davi. Primeiro a sua família, depois todos os homens que se achavam em aperto. Você já se achou em aperto de alma, de espírito? E todo homem endividado. E todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com eles uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas. E disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Fecha seus olhos, irmãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nos ensina, nos orienta. Precisamos sempre de ti, Senhor, no santo e eterno, maravilhoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, queridos irmãos. Esse é um texto lindo da palavra do Senhor. Dos 66 livros da Bíblia, que tem palavras maravilhosas para mim, para nós, para a igreja, esse texto também ele nos chama uma atenção muito grande. Havia uma profecia sobre Davi, que ele seria o rei de Israel, sim ou não? Havia. Deus disse: achei Davi. Olha Deus falando: achei você. Achei Davi, filho de Jessé, para que não haja dúvida qual Davi Deus estava falando. Quando Deus ele fala conosco, ele tira toda dúvida. Se existe uma dúvida no teu coração, do teu chamado, ei, Deus ele tira essa dúvida hoje, porque você tem um chamado especial do Senhor na sua vida, irmãos. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Oh, aleluia! Quando Deus ele olha para você, ele fala o teu nome e diz: olha, você é segundo o meu coração. E ele ainda conclui essa palavra: que fará toda a minha vontade. Deus ele deixa bem claro que Davi será o quê? Obediente a ele. Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele vai fazer, ele vai cumprir tudo o que eu quero, irmãos. Mas preste atenção, essa era a palavra profética de Deus na vida de Davi. Existe uma palavra profética de Deus na tua vida, que vai se cumprir. Agora,
havia também algo contra Davi. Alguém ia se levantar para não se cumprir a vontade de Deus. Alguém ia se levantar para que a promessa de Deus não se cumprisse na vida de Davi. Eu pergunto para você, a promessa de Deus se cumpre ou não se cumpre? Se cumpre, irmão. Ninguém vai se levantar contra você, contra a promessa que Deus tem na tua vida, irmãos. Não é doença, não é problema financeiro, não é família, não é nada, querido. Ninguém tem poder para se levantar com o que Deus tem para você. O que Deus tem para você vai se realizar. Se levanta Saul. Saul foi um homem que reinou os seus 40 anos de reinado. Apenas 7 dias ele esteve na vontade de Deus. Imagina, irmãos, durante 40 anos de reinado, somente 7 dias ele fez a vontade do Senhor. Quando ele foi ungido, Samuel disse, vai e me aguarda 7 dias. Ele foi e aguardou 7 dias. Quando chegou no 7º dia, Samuel não chegou, pronto. Começou o rebelde a entrar em ação. Ele começou a imaginar coisas que não era para ele fazer e ele fez. Aquilo que era proibido para ele fazer, ele imaginou, eu vou fazer. E fez. Perdeu a unção, perdeu a graça. E durante todos os seus 40 anos, podemos dizer assim, né? Tirando essa semana, durante todos os seus 40 anos de reinado, acabou a graça de Deus devido à sua desobediência. Enquanto Davi, Deus preparou Davi. E Saul, na sua ofensiva, para atrapalhar os planos de Deus. Quem é que quer atrapalhar os planos de Deus nas nossas vidas, irmãos? Hein? O diabo. Saul, ele tem um simbolismo, ele tem uma representação diabólica para atrapalhar os planos de Deus na vida de Davi. Mas Davi era um homem obediente. Davi era um homem que entendia de Deus. Davi era um homem que entendia de unção. Davi sabia que Deus sempre esteve com ele. Davi sabia que havia sobre ele uma unção, como sobre o rei Saul havia uma unção. Só que a unção de Deus já não estava mais sobre Saul, mas mesmo assim Davi obedecia isso. Ele respeitava isso. Davi, para não ir contra o rei de Israel, ele preferiu fugir. E quando ele foge, para que ele não tivesse um conflito com o atual rei, ele vai para uma caverna. Ele se esconde em uma caverna. Ele vai fazer se cumprir a vontade do Senhor ali naquele lugar. Querido, quando nós olhamos para Davi, nós enxergamos também Jesus. Quando nós olhamos para a caverna, nós encontramos também a cruz de Cristo. Quando eu olho para Davi, volta aí o versículo 1, irmão. Então Davi se retirou, ele não queria conflito, ele queria fazer a vontade do Senhor. Ei, irmão, não procure conflito, deixa a vontade de Deus se cumprir na sua vida. E escapou para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão, querido, ela tem um simbolismo muito grande para todos nós. É na caverna de Adulão que Davi ele encontra abrigo para obedecer ao Senhor. E ali na caverna, quando os seus irmãos de toda a casa do seu pai, toda a família, foi para ali entenderam que Davi tinha um chamado de Deus. Querido, vai chegar um momento em que você vai precisar entrar em uma caverna, vai chegar um momento que você vai precisar se abrigar, e ali vão te procurar aqueles que vão entender que você tem um chamado de Deus na sua vida. Não tenha medo, ei, aguarde. Se ninguém entende do teu chamado, confia no Senhor, confia em Deus, aguarda em Deus. Não procure fazer aquilo que Deus ainda não mandou você fazer, apenas aguarde. É para entrar na caverna? Entre na caverna, irmão. Aguarde ali na caverna, que vai chegar um tempo que toda a família vai atrás.
Mas a caverna não era para a família, a caverna era para Davi. Assim como a cruz não era para a família de Jesus, não era para os amigos de Jesus, a cruz era para Cristo, irmão. Ninguém podia ir para a cruz com Cristo, ninguém podia ir para aquela caverna com Davi, ele que tinha que estar ali. Os seus familiares não era para eles. E diz mais ainda a palavra do Senhor. Aí o que é que Davi faz? 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, desgostoso de espírito. Querido, e ali vão atrás de Davi quem? As pessoas que olharam e viram que em Davi, aquele homem que era um fugitivo, havia algo diferente dele. Esses homens sou eu e você. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, que nós vamos atrás de Cristo, é porque nós entendemos que nós estamos em um aperto. Irmão, a nossa vida está por um triz quando nós procuramos a Cristo. Quantas pessoas estão aí do lado de fora num aperto? Estão quase para morrer, estão quase para ir para o inferno, estão quase sem nenhuma esperança. A única esperança é a cruz de Cristo. Para aqueles homens, a única esperança era Davi, ir atrás de Davi para aquela caverna. E eram homens como nós, no aperto, homens endividados. Quanta dívida nós temos? Ai, pastor, a minha dívida chega a tantos reais. Não, não é essa dívida que eu estou falando, irmãos. Essa dívida a gente trabalha e consegue pagar. A dívida que nós estamos falando é o peso do pecado que está sobre nós, e somente Cristo pode nos ajudar, somente Ele pode nos fortalecer, somente Ele pode pagar essa dívida, irmão. Então todo endividado procurou Davi, todo endividado que está no pecado tem que procurar Jesus. Jesus, Ele pode pagar a dívida do nosso pecado com o seu sangue, com a sua vida, amém, querido? E diz mais ainda, e todo homem de espírito desgostoso. Quantas pessoas conseguem olhar para Cristo nesse momento difícil? Outros não. Foi essa semana que um jovem se atirou do shopping, né? Terrível isso, irmão. Ele estava o quê? Um espírito desgostoso. Mas ele não conseguiu olhar para a cruz. Ele não conseguiu entender que lá na cruz havia a resposta para ele. Mas o diabo estava lá embaixo. Olha, se tu pular daqui, eu vou te dar um império. Se tu pular daqui lá embaixo, eu vou te fazer o cara um cara. E ele acreditou no capeta. Morreu? Morreu, né? E ele pulou dali. E ganhou o império da morte. Que pena. Mas tem muita gente assim. E essas pessoas foram até Davi. Uns 400 homens. E Davi preparou todos esses homens. Esses homens aqui se tornaram os 400 valentes de Davi, irmãos, que puxavam espadas. Esses homens aqui, muito deles, de 400 valentes, Davi ele teve pelo menos uns 30 homens, os melhores guerreiros que apareceram para o rei Davi, vieram desses 400 homens. Quantos daqui, olha, que vieram até Jesus em aperto, endividado e desgostoso de espírito, e quando encontraram Jesus, Deus vai capacitando você, Deus vai preparando você, Deus vai habilitando você, Deus vai fortalecendo você, Deus vai dando ânimo a você, Deus vai te ensinando a guerrear contra Satanás e contra você mesmo, irmãos. Adiante um pouco mais. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei do Moabita: deixa estar meu pai e minha mãe convosco até que saiba o que Deus há de fazer comigo. Quando Deus te colocar no aperto, querido, se você entender que é Deus, dobre o teu joelho e aguarde até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. Até que você saiba o que Deus vai fazer com você, mantenha-se de joelho, mantenha-se na caverna,
Aquela caverna não era para a família de Davi. A cruz não era para a família de Jesus. Ele sabia que ele tinha que ir sozinho para a cruz. Davi sabia que tinha que estar sozinho naquela caverna. Você tem que saber o que Deus quer fazer com você, irmãos. E ele vai e busca proteção para a sua família. Enquanto ele, não. Eu me entrego à vontade de Deus. Eu vou ficar aqui até Deus me responder. Jesus disse, olha, eu vou para a cruz, porque aí eu estarei fazendo a vontade do meu Pai. Tanto é que ele disse, Pai, se for possível, me livra dessa cruz. Quem sabe, né? Uma flechada direta no coração, uma lança. Mas o Pai ficou calado e ele entendeu que o lugar dele era a cruz. Não tinha outra saída. Não tinha outro jeito. Às vezes nós passamos por certas situações que não tem como escapar, mas não tenha medo. Deus ele vai dar a resposta para você. Mais um versículo aí. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Vai adiante. Porém, agora Deus fala. Você está esperando Deus falar contigo? Ele vai falar na hora certa. Ele vai dizer o que você tem que fazer. Ele vai dizer para onde você tem que ir, como você tem que se colocar. É o tempo de caverna, é o tempo de cruz para Jesus, mas vai chegar a hora que os dois vão vencer. Davi vai vencer, Jesus já venceu. É por isso que nós estamos aqui. E depois da vitória de Jesus, ele disse, eu vou, mas eu volto. Ei, Jesus vai voltar, aguarde. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fique mais neste lugar, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Agora havia um direcionamento de Deus. Agora havia um lugar onde Deus estava direcionando. Agora era a hora de sair da caverna. Jesus ele passou pela cruz e agora ele foi para o Pai. Amém, querido? Aguardando o novo comando do Pai. O Pai vai dizer, vai, ele vem. E um dia ele voltará. Meu querido irmão, minha querida irmã, está difícil? Diga assim, Senhor Jesus, obrigado pela caverna de Adulão, mas eu sei que eu vou sair para um lugar segundo a tua vontade. Amém, querido? Preste atenção, só para encerrar. Sai! Só para encerrar. Na caverna de Adulão, Davi capacitou, preparou quantos homens? 400, uma multidão. Não chore na caverna. Deus vai levar pessoas para que você possa ajudar, preparar. Talvez você diga assim, poxa vida, é eu que estou precisando, mas Deus fala assim para mim, ei, pega, compra e leva. Pega e faz isso. Ei, faça isso. Mesmo você estando na caverna, não se preocupe, o Senhor está contigo. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, no santo e eterno nome de Jesus. Dê um forte aplauso para o Senhor.